Vamos juntos para mais uma porção do Bíblia Todo Dia? Agora vamos dos capítulos 120 até o 128. Então aqui no 120 o salmista começa com uma angústia e termina com guerra. Parece um hino entoado por um grupo de peregrinos a caminho do santuário. O que indica o autor desse salmo, ele não conseguiu assim comparecer a essa festa, mas ao entoar o salmo, os peregrinos lembram que são privilegiados por poderem ir a Jerusalém. E também se lembrariam que quando voltassem para casa, trariam uma bênção para os que haviam ficado e dariam um pouco de alívio em meio a tanta dificuldade. Todas as vezes que nos sentimos aflitos e decepcionados, precisamos ter 3 atitudes para transformar nosso fardo em bênção. Anote aí: orar, confiar em Deus e suportar tudo com paciência. Capítulo 121, o tema deste salmo é a proteção de Deus sobre o seu povo e o verbo guardar é usado 6 vezes. A segurança era uma grande preocupação dos peregrinos, porque eles viajavam pelas montanhas e essas regiões são muito perigosas, né? Eles poderiam correr o risco de se machucar, de cair, e também tinha a questão noturna, que era muito fria, alguns podiam ficar doentes. Então, eles passavam por esses perigos constantes e até mesmo assaltos, né? Mas este salmo também serve para nós nos dias de hoje, que percorremos a nossa jornada de vida. Nós devemos sempre ter a certeza de que os olhos do Senhor estão diante de nós, de que os olhos do Senhor estão sobre nós e que a presença do Senhor está junto conosco e o cuidado dele está ao nosso redor. Era assim que os peregrinos se sentiam, por isso eles não abriam mão de ir à casa do Senhor. Capítulo 122. Com certeza esse é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, né, de toda a Bíblia. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas por que segundo o coração de Deus? Será que Davi era perfeito? Por isso ele era segundo o coração de Deus? Não, com certeza não. Mas Davi possuía qualidades que alegram o coração de Deus. Qualidades estas que a gente pode ter também, né? Um coração quebrantado, um coração obediente, um coração temente. Aqui, Davi começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma declaração linda, mas tão escassa nos nossos dias. Quantas vezes ir à casa do Senhor parece um fardo, uma obrigação, uma escala a ser cumprida, mas não é isso que o salmista diz. Não é essa reação que ele mostra. Os romeiros vinham de grandes jornadas para chegar à casa do Senhor, mas a gente não vê em nenhuma parte do Salmo eles com reclamações sobre essa jornada, né? Mas eles lidavam como um privilégio poder adorar a Deus em comunhão. Hoje a gente tem tantos recursos, não é verdade, queridos? Hoje a gente tem carro, a gente tem transporte coletivo, tem transporte por aplicativo e mesmo assim a gente encontra tantas dificuldades em vir. O que será que aconteceu conosco? Será que o amor diminuiu? Será que o prazer de estar na casa do Senhor diminuiu? A alegria da comunhão em congregar diminuiu? Nós precisamos sondar o nosso coração e nos alinharmos com a palavra de Deus. Eu amo quando nós cantamos o refrão da música Spirit Move, inclusive nós temos ela à disposição no YouTube para você, essa versão, e nós cantamos: uma coisa ansiamos, ver tua vontade e a tua glória, transformados nós somos por ti, queremos mais da tua presença. E sabe por que eu gosto? Porque assim é uma oração coletiva cantada e nós temos visto o agir de Deus nessa unidade. Eu quero te dizer, não existe nada mais poderoso na terra do que a igreja reunida. Se talvez a pandemia tirou a tua alegria em estar em comunhão, recupere isso no Senhor. Se te causa medo estar perto das pessoas, leve isso em oração, o Senhor vai te ajudar a vencer isso. Mas você precisa, nós precisamos congregar e congregar com alegria. O capítulo 123 e 124, eu vou fazer juntos. Quando nós lemos o versículo 4, nós descobrimos o que aflige o salmista, o modo como o povo de Israel é constantemente perseguido e tratado com desprezo. Já no Salmo 124, nós vamos ver que Israel é quase consumido, afogado e preso numa armadilha. Então existe
algumas outras nações que tenham sofrido, não sei se existe alguma outra nação que tenha sofrido tanto quanto Israel, né? É evidente que hoje existem sofrimentos para aqueles que têm compromisso com Cristo. De acordo com os especialistas em missiologia, queridos, mais cristãos foram martirizados no século XX do que em qualquer outro século da história. Isso é muito sério. Talvez você se lembre que alguns anos atrás nós vimos nos noticiários, né, aqueles homens vestidos de laranja sendo mortos, muitos tiveram os filhos afogados em jaulas, e isso foi muito forte. E por quê? Porque eles professavam o nome de Cristo. Hoje, há poucos dias, o Estado Islâmico, né, diz que está enviando uma mensagem para o povo da cruz. E agora eles estão lá no Talibã matando os cristãos. Tempos difíceis, mas sabemos que o nosso socorro está no Senhor. Somos alcançados por Ele em toda situação. E o Salmo 124 termina dizendo, versículo 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. No versículo 8 ele diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a confiança que nós temos que ter, queridos. Capítulo 125 fala que a fé nos mantém firmes. Segurança e estabilidade espiritual são as características dos que caminham pela fé. A cidade de Judá possuía alicerces firmes, ela não podia ser abalada. Possuía fundamentos sólidos de rocha que penetrava as camadas mais profundas do solo. A cidade, ela era cercada por 2 conjuntos de muralhas. Nós somos edificados em Cristo, uma rocha firme. Ele habita no meio de nós e nos cerca de sua proteção e misericórdia. Como povo de Deus, nós não seremos abalados. Capítulo 126. Os israelitas foram libertos e mal podiam crer no que estava acontecendo. Durante longos anos eles sonhavam em voltar para suas casas e esse sonho nesse momento havia se realizado. Coisa boa quando nós sonhamos e lutamos por algo e alcançamos, não é verdade? Vejam que na Babilônia os judeus haviam perdido seus cânticos. Muito sofrimento tirou isso deles, mas agora eles estavam gritando, rindo, cantando. Que delícia! As nações vizinhas que não gostavam de Israel ficavam atônitas com o que estava acontecendo e confessaram publicamente que o Deus de Israel faz grandes coisas ao seu povo. E os judeus respondiam na mesma proporção, você vai poder ver lá no versículo 3. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? O Dr. Bob Cook diz que é capaz de explicar o que está acontecendo, que se é capaz de explicar o que está acontecendo, então isso não é obra de Deus. E o que eles receberam foi algo muito grande, não havia explicação para tal libertação, né? A única explicação era o Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida grandes coisas, quero declarar grandes conquistas e que todos saibam que é um Deus vivo, santo e verdadeiro, que atua em teu favor e ao meu favor. Amém? Capítulo 127, no versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não há trabalho e sacrifício humano capaz de realizar muita coisa, a menos que a bênção de Deus esteja sobre nós. Essa é a mensagem central desse salmo, escrito por Salomão, um homem sábio. Deus nos chamou para edificar, anote aí, edificar. E edificar o quê? Nossa vida, nosso lar, nossa igreja e o reino de Deus nesse mundo. Mas veja, uma equipe de demolição pode destruir em horas ou dias o que engenheiros e construtores levaram meses para projetar e construir. Até mesmo uma criança pode destruir algo de valor estando ali baixo, né, ou ao seu alcance. Por isso é importante cuidar e guardar daquilo que você construiu. É essencial colocar muros fortes ao redor. Construir e não guardar é uma grande insensatez. E existem pecados, erros que cometidos trincam e destroem o que você construiu. E dificilmente serão da mesma forma e solidez. Pense nisso, pense nisso.
Por isso é tão importante a gente se alimentar da palavra, porque a palavra afasta os pensamentos, afasta os pecados, afasta a iniquidade, faz nos ver de fato quem nós somos. Spurgeon escreveu um periódico e o título dele era A Espada e a Pá. E qual era o objetivo? Era edificar os cristãos e a igreja a lutar contra o pecado e as falsas doutrinas. Vejam, queridos, Paulo na prisão estava aguardando a sua execução e ele escreve para Timóteo e diz sobre ser vigilante em todas as coisas. Quanto mais perto de Deus estamos, mais longe do pecado e da destruição ficaremos. Isso é muito importante, muito importante. Versículo 3 fala sobre os filhos, né? Os filhos são preciosos, uma herança, e fazem do lar um lugar seguro e repleto de tesouros. Filhos são úteis como frutos e flechas. O lar vira um pomar e um arsenal ao mesmo tempo. Nossos filhos precisam conhecer e amar a Deus e amar as verdades do Senhor. Talvez nem todos os casais serão pais e talvez nem todos se casarão, mas podemos amar as crianças, podemos valorizar elas, ser um bom exemplo e cooperar. Eu quero te chamar para cooperar no Kids, eu quero te chamar para cooperar no Juad. Você tem preciosidades no seu coração para repartir, tanto com as crianças como com os jovens, os adolescentes. Eles precisam ver em nós um bom exemplo a seguir. Pegue essa causa, faça dela a sua também. Amém? Capítulo 128. Se o Salmo 127 fala tanto sobre filhos, o 128 vem falar com os pais, né? Um salmo dirigido especialmente aos homens da casa. Vemos um homem e uma mulher feliz por passar estágios da vida. Para ter um casamento feliz, é preciso 3 pessoas, um homem, uma mulher, e que ambos amem a Deus, aquele que fez o primeiro casamento no Jardim do Éden. Portanto, partindo disso, eles serão bem-sucedidos, como diz o versículo 2, serão pais felizes, como diz o versículo 3 e 4, cidadãos produtivos, como diz o versículo 5, e avós satisfeitos, como diz o versículo 6. Deus abençoe você. Se tiver algum comentário, deixa abaixo do vídeo que nós entramos em contato com você.